Olá, queridos, amados irmãos e amigos, Pastor Davi Teixeira. Hoje, compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor, queremos edificar a vida dos irmãos e de todos os ouvintes, tá? Nós temos hoje um estudo diferenciado. Nós temos lido um livro de crescimento espiritual chamado Leite, da editora Batista Regular, tá? Esse livreto fala sobre como uma pessoa nasce em Cristo e como que ela vai crescer e desenvolver a sua salvação. Faz parte de uma série da editora chamada Crescimento Espiritual, ok? Crescimento cristão, na verdade. E nós já vimos até agora, nós temos utilizado esse estudo para o discipulado dos irmãos, às quinta-feiras, nos grupos familiares. Nós vimos até agora duas lições. A primeira delas é a certeza da salvação. A segunda, como é que eu me tornei um crente. E agora nós vamos falar hoje sobre a importância dessa aqui, ó, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E queremos então utilizar esse tempo para vermos o que a própria Bíblia fala sobre a importância da palavra do Senhor. Ok? O nosso versículo-chave está em 1 Pedro 2,2 desse livreto. Desejai ardentemente como recém-nascidos, crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tá? Então esse é o nosso versículo-chave. E a pergunta é, depois que uma pessoa se torna uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17, vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas, antigas coisas já passaram e eis que se fizeram novas. Tá? Então nós vivemos uma nova vida, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós fomos regenerados, transformados, justificados e feito tudo novo. E agora, depois que você chega a Cristo, confessa o Senhor Jesus como teu Salvador, crê em seu coração que Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, e agora, o que eu vou fazer daqui em diante? Essa é a pergunta que nós queremos então responder com você, tá bom? Você pode se perguntar, tem mais do que isso? Agora eu sou um cristão, tenho que ir para a igreja todos os domingos ou outros dias da semana. Tem algo além? Tem muito mais além, tá? E tem a ver com o que nós falamos do versículo. Desejai ardentemente. Desejai com toda a força, com todo o vigor, a partir de agora. Tá? Como crianças que nasceram agora, a criança chora e ela quer, a primeira coisa que ela busca é se alimentar, o colo da mãe para se alimentar, que é leite, tá? Esse leite espiritual é que pode nos dar crescimento para a nossa salvação, ok? A palavra de Deus, irmãos, é esse leite espiritual, é esse alimento. E a palavra de Deus pode nos tornar crentes fortes, crentes maduros, crentes saudáveis. Tá? 7 resultados, se você quiser anotar, e aqui nós temos uma tarefinha para os nossos alunos, você precisa resolver, olha, eu já estou te dando até o gabarito aqui, você precisa resolver aqui, tá? Esse quadradinho aqui, essas lacunas, preencha, faça a sua tarefa, tá? Primeira coisa que a palavra de Deus nos faz, ela impede-me de pecar. A letra D, Salmo 119, 11, vai falar como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. O 11 vai falar, esse é o 9, o 11 vai dizer, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, o efeito que a palavra de Deus traz sobre minha vida, primeiro é que ela me impede de pecar quando eu guardo e a observo. Número 2, ela também me edifica, tá? Versículo está na letra F, Atos 20, 32. Ela me traz edificação, crescimento. Número 3, eu vivo sem me envergonhar.
Eu não preciso viver uma vida com medos, tá? Eu não preciso também envergonhar do nome que eu carrego, que é o nome de Jesus, que eu represento, o nome agora pelo qual eu vivo, tá? Versículo, tá? Salmo 119, versículo 116, a letra A é a resposta. Número 4, passo a conhecer a verdade. Número 4 é a letra G, Salmo 119, 160, tá? Letra G. Número 5, outro efeito que a palavra de Deus traz sobre a minha vida. Sei onde vou. Esse versículo se encontra em Salmo 119, 105, letra B, tá? 119, 105 de Salmos. Esse versículo vai dizer que a palavra de Deus é como ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, né, para o meu caminho. Quer dizer, ela me dá uma direção e ela me mostra o caminho por onde eu devo andar, o caminho correto para onde eu devo seguir. Eu não vivo em trevas, ela é luz, tá? E ela me mostra onde andar. Então eu sei onde vou, é outro efeito que traz. Agora eu tenho uma vida que tem um propósito, eu sei para onde eu estou indo, o que eu devo fazer, para onde eu estou seguindo. Paulo falou sobre isso, né? Sobre seguir para o alvo, que é Cristo. Sexto efeito que a palavra de Deus traz sobre a minha e a sua vida, tenho entendimento. Letra C, Salmo 119, 99. Essa é a resposta, letra C. E por último, o sétimo efeito que o autor aqui nos traz é que a palavra de Deus vai trazer para nós o conhecimento do que é certo, ou o discernimento do que é certo e daquilo que é errado. Letra E, Hebreus 5, 14. É interessante porque a palavra do Senhor, ela desvenda os nossos olhos e ela vai me dizer exatamente, ela vai poder, ela me dá discernimento ao ponto que eu consigo saber o que é correto, o que é errado, né? Isso não estou falando apenas de pecado, mas como que eu devo seguir a minha vida, que direção eu devo tomar, tá? A palavra de Deus, ela tem esse efeito, ok? Porque de fato tem algumas questões na nossa vida que não são pecado nelas mesmas, porém elas podem, dependendo do que eu faço com elas, se tornar. Então a Bíblia nos dá esse norte, ok? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui o gabarito para os irmãos que de repente ainda não fizeram, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Ficou dessa maneira o nosso gabarito. Não sei se está dando para você ver direitinho, afastando um pouco. Ok. O gabarito ficou assim: D, F, A, G, B, C e E, tá? Essas são as respostas, resultados que a Bíblia traz sobre nossas vidas. Muito bem. Como Deus se sente em relação à sua palavra? O que o Senhor revela na Bíblia em relação a essa palavra? Salmo 138, versículo 2. O que Deus fez em relação à sua palavra? A Bíblia diz lá que Ele a magnificou acima de tudo, tá? Essa palavra, ela é magnífica, ela está exaltada, ok? Ela é... Pensando agora sobre o que Jesus falou, né? Meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos são mais altos que os seus. De fato, a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela é a própria revelação do Altíssimo ao homem, ok? Então ela está acima de tudo. Mateus 5, 17 e 18, porque Cristo veio à terra, e aqui a Bíblia vai registrar que o Senhor veio e Ele não veio para acabar com a lei, né? Não veio anular a lei, mas Ele veio para cumprir toda a lei, e essa lei está tratando a palavra dele, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Tá? Então Ele veio para cumprir. Por que Cristo veio à terra? Nesse contexto, é claro,
Cristo veio com outras missões, né? A principal missão morrer pelo pecador, mas aqui nós estamos falando do contexto da palavra de Deus, então ele veio para cumprir a lei. Quanto da palavra de Deus é verdadeiro, né? Ou será cumprido? Mateus 5, 17 e 18 também vai dizer lá que ela se cumprirá por inteiro. Nada vai ficar sem se cumprir, tá? Então a palavra de Deus ela é verdadeira por inteira, completa. O que Cristo diz sobre a autoridade de suas próprias palavras, Mateus 24 e 35, vai dizer lá que as minhas palavras não passarão. Quer dizer que elas permanecem, elas têm continuidade. Aquilo que o Senhor falou não perde a validade, elas não podem passar. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Nós estamos falando, irmãos, e dando importância para as Santas Escrituras, por meio delas mesmas, dizendo que ela é verdadeira, que ela é a revelação de Deus, que ela está acima de tudo, que o próprio Cristo veio para cumprir essa palavra, essa lei, e elas não passarão, elas vão se cumprir. O que é verdadeiro sobre toda a Escritura? 2 Timóteo 3,16. Esse versículo é muito importante, todo cristão, acredito, deve decorar esse versículo. 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Tá? Então, a resposta aí é que ela é inspirada por Deus. Quer dizer que a fonte do que nós temos em nossas mãos, que é a Escritura Sagrada, a fonte dela não é o intelecto humano, não é o coração humano. Estamos falando que essa palavra, ela foi inspirada, foi escrita por homens, mas a origem dela é divina. Foi ele que colocou no coração dos homens, ou na boca dos homens, o que deveria ser dito e escrito nas suas santas palavras, ok? Muito bem. Seguindo, o que Cristo diz sobre a autoridade das Escrituras? João 10:35. O Senhor diz lá que a Escritura ela não pode falhar, ok? A autoridade que ela tem, ela não falha. O que o Senhor falou, Ele faz. Ele não pode mentir, Ele não pode mudar. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Uma pessoa pode nascer de novo ou ser salva sem ouvir a palavra de Deus? Uma pergunta um pouco difícil, porque nós temos aí a soberania de Deus e que talvez povos ou alguma pessoa não chegou a ouvir essa palavra, por exemplo, uma criança. Então nós temos que crer na soberania de Deus, em tudo, no seu pré-conhecimento, pré-existência, sua predestinação também. Porém, o meio comum, tá? Ou o meio mais tradicional, o que nós conhecemos nas Escrituras, é que uma pessoa ela pode nascer de novo. Como é que uma pessoa pode nascer de novo? 1 Pedro 1,23 vai dizer lá que uma pessoa é regenerada pela palavra viva, tá? É a palavra de Deus que pode nos regenerar, nos tornar nova criatura. Até quando a palavra de Deus será verdadeira? 1 Pedro 1, 23 e 25, ela será verdadeira eternamente. Ela não tem prazo de validade, ela não vai desatualizar o que Cristo falou há 2.000 anos atrás, ou 4.000 anos, o que foi registrado. Tudo aquilo que foi registrado vai acontecer, e até hoje, né, os princípios de Deus, eles permanecem desde o Jardim do Éden até em nossos dias. Então a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade, ela é incorruptível, ela não muda, ela não perde o seu valor. Okay? O que a Bíblia quer dizer ao se referir à palavra de Deus como incorruptível? 1 Pedro 1, 23. Essa palavra incorruptível
é algo que não se corrompe, algo que não se deteriora, algo que não se estraga, algo que não pode ser violado. Essa é a palavra de Deus, ela é incorruptível, tá? Na sua essência. Ela permanecerá, não será mudada e não perderá a sua validade. Essa foi a resposta que eu coloquei aqui. Como uma pessoa consegue fé para confiar em Cristo Jesus? Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, tá? Então, a pessoa pode ter fé verdadeira no Senhor Jesus a partir do momento que ela ouve o Evangelho da Graça por meio das Escrituras, tá? Então, ela pode, a partir de ouvir, ela pode crer. Como ouvirão, se não há quem pregue, diz as Escrituras. Porque a palavra de Deus foi escrita, João 20:31, eu acho interessante esse versículo, porque ele vai dizer que muitos outros sinais foram feitos por Jesus, porém, os 7 sinais do livro de João, eles foram escritos com um propósito, para que o homem, o ser humano, ele possa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo, o ungido de Deus, o Messias prometido, o nosso Salvador, tá? Então nós devemos crer. Quando nós nos deparamos com as verdades da palavra de Deus, nós devemos crer de todo o coração e termos a disposição para obedecê-lo. Muito bem, estamos chegando ao final. Você deve fazer 7 coisas com a palavra de Deus. E aqui nós encerraremos. Tá? Como eu devo tratar a palavra, sendo ela tão importante, algo tão precioso para a minha vida? Nós vamos fazer o seguinte, Apocalipse 1:3 vai dizer lá que eu preciso ouvir, que eu preciso ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir e guardar. Essa é a primeira atitude que eu devo ter com a palavra do Senhor. Atos 24:14 também eu devo crer. Apocalipse 22:7 vai dizer que eu devo guardar. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes. Então eu devo praticar a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2:15 vai dizer lá também que nós devemos apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja. Eu devo manejar, eu devo conhecer as Escrituras, eu devo investir tempo da minha vida lendo, conhecendo, estudando, pensar sobre, refletir e profundamente sobre as verdades de Deus. Por isso eu devo manejar para eu saber responder conforme a necessidade. Salmo 119:11 vai dizer que eu devo guardar no coração para não pecar contra o Senhor. Qual é a melhor maneira de guardar a palavra de Deus? Você sabe me dizer? A melhor maneira de guardar a palavra de Deus é obedecendo. E isso vai me levar a não pecar contra o meu Senhor. Obediência àquilo que nós ouvimos e aprendemos da palavra do Senhor. Isso é importantíssimo, né? Jesus vai falar na sua palavra que aqueles que escutam, aqueles que ouvem a sua palavra e não obedecem, eles são comparados como um homem que constrói a sua casa sem um alicerce sobre a areia. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, ele é comparado a um homem sensato, um homem sábio que constrói a sua casa sobre uma rocha, tá? E aí vai poder suportar grandes tempestades na sua vida. Muito bem, o que é meditar na palavra? Empregar tempo, conhecer e ter sempre em mente esse processo de você decorar, de você guardar, memorizar a palavra de Deus é muito importante, porque muitas vezes nós não estamos com a palavra física, né? Nós estamos com o papel ou com o celular agora, com a palavra digital, mas nós podemos ter ela muito viva em nossa mente, quando nós meditamos e guardamos ela. Muito bem,
Por isso, Filipenses 2,16, nós vamos terminar respondendo que eu devo fazer com essa palavra é perseverar nela, sempre. Tá? Eu não posso e eu não devo desanimar. Ela nunca vai mudar, ela sempre vai ser verdade. O que o Senhor falou, Ele cumpre. Essa palavra é incorruptível. Por que pessoas há 100 anos atrás, né, há 200 anos, há 500 anos, eles já tinham essa palavra como verdadeira e tiveram suas vidas transformadas, né? Nós podemos confiar, porque ela é inspirada, ela veio do próprio Deus. Os irmãos então vão ter a tarefa de fazer a revisão, sem consultar. Eu já ia esquecendo, mas não esqueci, né? Sobre a nossa tarefa. 3 versículos que você precisa memorizar. O primeiro deles é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Decore esse versículo, é importante. Salmo 119, o 9 e o 11 vai dizer: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deus te abençoe, que você tome seu leite, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus. Deus abençoe, te dê sempre vitória, te guarde de todo mal. Nós queremos te abençoar em nome de Jesus. Minha oração é que Deus continue fortalecendo a tua fé, a fé da tua família, e que você construa a sua fé em um alicerce firme. Um alicerce que te sustenta em tempos de dificuldade, em tempos de tribulação, de angústia, mas que também um alicerce que te dá, né, graça, conhecimento para que você avance cada dia mais na fé e no amor de Deus. Nós te amamos e queremos que Deus possa se revelar a você cada dia mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.